Olá, esse é o Bora Geral na TVT, que na Grande São Paulo você sintoniza no canal 44.1, sinal digital HD aberto. Estamos aqui para debater temas relevantes sobre São Paulo. Hoje o nosso bate-papo é com Vinícius Camay, graduado em História pela Universidade Paulista e atua como professor na Rede Estadual de São Paulo. Liderança do coletivo Graúna do PT. Seja bem-vindo, Camay. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver acompanhando aí. É um prazer estar aqui com vocês no Bora Geral, a todos os ouvintes, acompanhantes, para quem está assistindo pelo YouTube. Um salve para você, Hélio, e para todo mundo aí que está nos acompanhando. Camay, você é um jovem que respira política. Conta pra gente como você se despertou para participar da vida política do país. Olha, acho que todo jovem acaba despertando na política por meio de alguém que chega próximo, que vai falando, vai debatendo. No meu caso, foram algumas coisas que foram culminando. Primeiro foi a minha professora de geografia do sexto ano, a Cleonice. Todo mundo na escola tinha ela como uma mulher meio doida da cabeça, mas as coisas que ela falava sempre parecia ter muito sentido. Então, ela falava sobre a questão, na época da exploração do pré-sal, ela falava sobre como o mundo é desigual para quem é pobre, para quem está na periferia, e isso parecia até um pouquinho estranho, mas com o tempo você vai crescendo, as coisas vão fazendo sentido. Você vai tendo contato com outras pessoas, mas o que me despertou mesmo na política foi um livro que eu consegui numa feirinha de R$10, do Jack White, que é o Coração Valente, né, falando sobre a Revolução Escocesa, sobre o William Wallace, de um cara que ele se voltou contra aquilo que era ruim, que ele começou a lutar pela população. Então, lendo aquilo ali com 13, 14 anos, uma luzinha acendendo na cabeça e falava, o que está escrito aqui está fazendo sentido, é bom, você vai querer. E aí vem todo o processo midiático que a gente teve em cima da política no Brasil, com a Dilma em 2016, vem do processo do golpe. Eu acompanhei o impeachment com meu padrasto em casa, toda a votação, e depois disso eu só fui me apropriando da política, fui falando, eu quero conhecer, eu quero entender, porque isso vai fazer diferença na minha vida, vai fazer diferença comigo, e você acaba percebendo que a política te envolve em tudo e você vai querendo participar, até que eu acabei com o PT, acabei construindo a militância de base na rua, e aí você vai estudando, vai conhecendo, e você não consegue mais sair desse mundo. Você entra de cabeça. Como é o nome da professora mesmo? Cleonice. Vai avisar para a Cleonice, você está aparecendo na TV. Mandei mensagem para ela hoje de manhã. Falando que está discutindo política. Falei, e ela sempre abismada, é uma pessoa que sempre vem acompanhando, tudo que eu sempre preciso conversar com ela eu acabo falando, porque é a pessoa que acaba ficando de exemplo, é uma pessoa que olhou pra gente ali na escola, no Manuel Bandeira, e falou para todo mundo naquela turma, vocês precisam fazer a mudança, porque eu tô ficando velha, já não dá mais para mim, meu tempo de correr, de fazer passeata já passou, e olha que até hoje ela ainda vai, mesmo falando que o tempo passou, mas sempre está ali com a gente, só que ela falou que a mudança ela vinha da gente, dos alunos que ela estava preparando. Da mesma forma que você se despertou para a política, tem muitos jovens se despertando, tá nesse despertar. O coletivo Graúna que você milita é um bom exemplo disso. Assim, fala para o nosso telespectador do Bora Geral na TVT, como é que vocês estão acompanhando a política aqui no município de São Paulo? Bom, o Graúna ele acaba por ser muito diverso, até pelo perfil de pessoas que a gente tem. Então, dentro do coletivo, nós temos pessoas que estão na faculdade, estão trabalhando, está espalhado pela capital de São Paulo, pelo interior, e toda semana a gente faz as reuniões para discutir a questão de conjuntura, e diariamente a gente vai conversando no grupo, e a percepção no todo é de muito otimismo na política aqui na capital, ao mesmo tempo que nós sentimos que a política, as eleições ainda não estão ganhas, que a gente vai ter um cenário muito difícil, principalmente com Ricardo Nunes intensificando o uso da máquina do Estado na cidade. Então, você vai em qualquer periferia de São Paulo, você vê faixas falando
essa obra está sendo feita pela gestão do prefeito Ricardo Nunes. Eles estão revitalizando o parque, passando a mão de tinta, mas para a população no geral isso acaba ecoando como o prefeito está trabalhando, ele está fazendo obra. Então nós vemos um cenário muito favorável para a gente aqui na capital, mas ao mesmo tempo uma campanha que ela vai ser muito difícil, que vai exigir de todos nós que trabalhamos muito para que isso dê certo, que a gente consiga eleger o Boulos, que a gente consiga ampliar a nossa bancada de vereadores aí, consiga reeleger você também, Hélio. Então a gente tem muito trabalho pela frente, mas o cenário é bem visto. Que região da cidade que você... Calma aí. Eu moro na noroeste de São Paulo, no Recanto dos Humildes, lá em Perus. É periferia? Bem periferia. Quarta maior favela da cidade de São Paulo. Quem que inspirou você? Que personagem tem desse projeto político que você ali mira, se espelha, fala, isso aqui me inspira? Olha, acho que a minha primeira inspiração foi a figura de Sabotagem, né? Que era um rapper fantástico aqui em São Paulo. E numa das músicas dele, ele tem um verso que ele fala, né? Estude Marx, estude, seja um Martin, talvez um Luther King ou Sabotagem. Então, ele sempre foi uma figura que foi denunciando a questão da desigualdade. E você olhava, você ouvia, você pensava, eu quero ser ele. Né? E aí, quando você olha assim, para a questão da política institucional, nós temos algumas figuras que não dá para você olhar e você não se espelhar, que é quando a gente olha, por exemplo, o presidente Lula, vê tudo que ele passou como retirante nordestino, tudo que ele enfrentou, o processo dos protestos dentro da ditadura e tudo que ele enfrentou para chegar ali dentro da política e falar, eu estou aqui, eu vou fazer, eu vou lutar pela população mais pobre, eu vou lutar para pessoas que são como eu, que moram no Recanto, que todo dia vai pegar o trem lotado 6 horas da manhã para ir trabalhar, saiu do trabalho, vai para a faculdade, então vai sair às 6, vai chegar às 11 da noite e repetir isso todo dia, de segunda a sexta, outros de segunda a sábado, como era o meu caso, né? Era 6 por 1 antes de começar a dar aula, ouvindo xingamento o dia inteiro, trabalhando telemarketing. Então você tem algumas figuras que olham para essas pessoas e você se inspira, não por aquilo que ela tem como capacidade de fazer individualmente, mas por aquilo que ela consegue fazer coletivamente, inspirando pessoas e trazendo essas ideias para a prática do dia a dia, para a vida mesmo das pessoas. Assim como no Recanto dos Humildes tem pessoas que têm um olhar como você tem com relação à política, tem pessoas que não têm. O que você acha que leva a isso? Assim? O que você acha que um vizinho seu, que teve as mesmas condições que você teve, materiais, digamos assim, não é a mesma, né? Porque a família muda muito, tem, né? Por que você acha que essas pessoas não se incomodam, não se indignam com a desigualdade e não lutam para terminar ela? Porque o bolsonarismo está em tudo que é lugar, né? Bom, eu acho que essas pessoas, elas se incomodam e elas se indignam, mas elas lutam pelo que é correto de uma forma que não é correta, sabe? De uma forma errada. Porque o bolsonarismo nada mais é do que uma expressão radical do conservadorismo de forma completamente reacionária. Então, você olha para o bolsonarista, ele fala que ele quer mudança, ele fala que ele quer a transformação, ele quer um Brasil melhor, só que ele cai no discurso pela forma que a informação chega até ele, pela forma que ele é educado politicamente, e ele acaba se perdendo no meio desse caminho. Então, acho que a forma que a política chega nessas pessoas, a forma que a política ela se comunica com as pessoas. Eu tive o prazer de ter alguém ali me instruindo de forma correta, falando que a política ela não é essa coisa suja, que você tem que ter medo, que você precisa manter distância, porque todo político é igual, porque a mudança não vai acontecer, porque o Brasil é um país destinado a dar errado, que é uma percepção que se traz muito para dentro da periferia, né? Que é aquela ideia do neoliberalismo, é cada um por si, é todo mundo fazendo o seu corre e você não precisa se preocupar com o outro. Ao mesmo tempo que tem essa necessidade de transformar ao seu redor, de fazer do Brasil, de São Paulo, do seu bairro um lugar melhor, você acaba tendo conflito de ideologia sobre qual é a forma certa de se fazer. As pessoas que pensam num bem-estar coletivo, elas sempre vão pensar num todo, sabe? Vão olhar todos os processos, toda a conjuntura para entender o que é que de fato é o problema e como que eu mudo isso. Quando eu estou sendo, como eu posso dizer,
afogado com a ideologia de que eu preciso fazer o meu e que se dane os outros, de que eu preciso todo dia entender que eu estou pensando ali que é eu contra outras pessoas, que eu estou competindo com o cara do meu lado, que eu estou competindo com o meu próximo. Isso acaba adoecendo as pessoas, deixa elas um pouco mais agressivas e acaba fechando os olhos, sabe? É como se descesse uma cortina de ferro para os reais problemas e se acaba discutindo o que não é real. No seu cotidiano, na sala de aula, como é que você está percebendo essa juventude? Lógico, tem aquela fala que na minha época era melhor que a sua, né? Então, como é que você percebe agora a politização da juventude? Olha, eu brinco muito com os professores mais velhos, né? Que hoje eu tenho o prazer de dar aula com professores que já eram meus professores na época que eu estudava, e eles sempre brincam disso. Eles, nossa, a sua época o pessoal era muito mais engajado politicamente, o pessoal gostava de fazer. Eu tenho uma percepção um pouco diferente. Eu olho para os meus alunos hoje e eu vejo que eu não tenho tanta dor de cabeça para quebrar alguns preconceitos neles que meus professores tiveram que quebrar na nossa turma. Ao mesmo tempo que eles parecem ter uma percepção um pouco menor de como é que o mundo está funcionando. Então, eu até brinco com o pessoal falando que na sala de aula eu crio meu exércitozinho de petistas, né? Só que ainda assim a gente se vê preocupado quando olha para um aluno defendendo a questão do neoliberalismo dentro de sala de aula. Você vê um molequinho com 12, 13 anos... Isso. Não é muito, mas quando tem é muito intenso, sabe? Você pensa que esse moleque está afiliado ao MBL há pelo menos uns 3 anos, mas ele acabou de chegar no 6º ano. É raro, mas quando vem muito forte, você se vê sem muito ter o que fazer. Porque a depender de como você chega nesse menino, você recebe uma denúncia na Secretaria de Educação. Você dá aula para que série, cara? Esse ano eu estou com Fundamental 2, né? De 6º até o 3º do médio. Esse ano eu estou com um 6º ano, 2 7º, 2 2º anos do médio e um 3º ano. Uhum. Então, a gente pega toda essa faixa etária. O pessoal não gosta muito do ensino médio, para mim é um pouco mais tranquilo. O problema é quando eu sou confundido com aluno, por alguma monitora, alguma tia, falando que tem que voltar para a sala, mas é interessante conversar com essas pessoas, porque há 4 anos atrás eu estava no mesmo lugar que eles, eu estava com as mesmas incertezas, então o aluno chega para mim e pergunta como que foi para mim terminar a escola, se eu já saí da escola tendo faculdade para fazer, se eu já saí da escola tendo atrapalho, e aí você acaba sendo um pouco mais sincero com eles. Uma questão importante que se levantou sobre o trabalho, né? Na minha geração já tinha muita dificuldade em arrumar emprego e a percepção que eu tenho de lá para cá, isso tem aumentado a dificuldade. Como é que está a juventude com relação ao emprego? O emprego, eu falo emprego formal, de qualidade, né? E quais são os tipos de emprego que tem, né? Qual é a qualidade desse emprego? Então, em questão de qualidade de emprego, é o trabalho precário. Então, os meus alunos, eles saem da escola, a principal oportunidade de primeiro emprego, pelo menos em São Paulo, é o telemarketing, ou você vai trabalhar num atacadista, né, nos grandes mercados, ou você vai trabalhar no setor comercial, mas aí não é com vendas, né, na indústria, é no McDonald's mesmo, porque a gente tem uma oferta muito grande de empregos precarizados, que exigem baixa qualificação deles, e quando o desespero está batendo ali na porta, porque eles se veem com 18 anos precisando fazer alguma coisa, talvez não prestaram Enem, porque são muito inseguros, então eles acabam aceitando esses empregos, não é nem aceitando, é procurando esses empregos de baixa remuneração e autoexploração, como foi meu caso. Eu terminei a escola e eu fui trabalhar de telemarketing aqui em São Paulo, nativos de vendas, e aí conforme você vai avançando, você começa a fazer a faculdade, aí você consegue uma qualificação um pouco melhor,
ou então, se você tiver muita luta, né, e um pouquinho de sorte, um pouco de bênção, você sai da escola já trabalhando por indicação em alguma empresa. Mas os trabalhos, eles são cada vez mais precários para os jovens, e os jovens, eles cada vez mais têm essa percepção de que é precário e de que não compensa mais trabalhar, não compensa mais ter um emprego formal, e aí a gente acaba vendo esse processo de uberização dos trabalhos, né? Uhum. Tem aluno meu que brinca falando que quando terminar a escola vai financiar um Civic e vai tirar dirigindo na Uber mais do que eu com a faculdade. Eu dou risada e eu falo, é capaz mesmo, só que depois de 8 horas de trabalho eu vou conseguir descansar, você vai estar rodando 12, 16 horas e se acidentar, você não vai ter qualquer tipo de seguridade social. A gente tenta fazer esse trabalho de formiguinha, né, conscientizando de o que é a seguridade social, do que é o emprego formal, mas tem se tornado cada vez mais difícil porque as informações na internet, do que vem, do que chega, é muito mais rápido do que a gente em sala de aula. Uhum. E essa questão do trabalho, o trabalho melhor remunerado, que as opções são os cursos técnicos de qualificação dos institutos federais, inclusive que o presidente Lula já noticiou a possível instalação de 2 IFES aqui em São Paulo, um no Jardim Ângela e outro na cidade de Tiradentes. Para a juventude, na sua opinião, essa qualificação, ela é boa? Ela é essencial em todos os âmbitos, porque para quem vem da periferia, para quem vem da favela, para quem vem de um lar desestabilizado com baixa renda, a única salvação, né, o único meio de sair de dentro daquela situação é por meio do estudo. É o que toda mãe de periferia ela vai falar, meu filho, você precisa estudar para mudar de vida. E aí o que falta dentro das periferias para os jovens de baixa renda num todo não é disposição. Disposição a gente tem de monte. O grande problema é oportunidade. Você dá para um jovem a oportunidade dele se desenvolver, você dá para o jovem a oportunidade dele conseguir um trabalho de alta qualificação, dele estudar. Esse jovem ele vai abraçar a oportunidade e ele vai trabalhar como ninguém, ele vai se desenvolver como ninguém, porque esse jovem ele já sabe o que é lutar desde o dia que ele nasceu, ele já sabe o que é se esforçar, o que é ralar todo dia, o que é levar xingo, o que é perder o ônibus quando você está atrasado, desde o dia que ele nasceu. Então, se você dá oportunidade para esses jovens chegarem, ocuparem um espaço que historicamente nunca foi destinado a eles, eles se apropriam e aproveitam de tudo que esse espaço tem para oferecer para eles, inclusive na política. Sobre a juventude ainda, na eleição passada, você teve um aumento significativo dos jovens que não precisam votar, mas foram tirar o título e foram às urnas, jovens de 16 a 18 anos, antes de completar 18 anos. Como é que você está vendo isso agora? Há essa movimentação de novo? A juventude está querendo tirar o título de eleitor e participar das eleições? De eleição, que foi algo que se intensivou de 2018 para cá, porque a pandemia ela aproximou muito as pessoas pelo fato de estar todo mundo conectado, sem conseguir sair de casa e todo mundo debatendo tudo ao mesmo tempo. Em 2022, acendeu um avisozinho na cabeça dos jovens de que esse país pertencia a eles e eles que tinham que tomar o rumo, o protagonismo e as decisões desse país. Esse ano, para as eleições municipais, eu vejo da mesma forma. Eu tenho um aluno já comentando que precisa tirar o título, querendo saber como faz, fazendo mutirão. A gente na escola está se organizando para levar os alunos para tirar o título de eleitor. Então, com todo, a juventude ela está se movimentando cada vez mais. Eu acredito que esse é um processo que daqui para frente ele só vai aumentar. Então, cada vez mais nós vamos ver jovens na política decidindo que querem votar, que querem sair candidato, que querem argumentar, querem fazer parte do debate público. E isso é muito bom,
porque é o principal meio de contato que a gente tem. Se esses jovens saem da escola sem entender como que funciona o país que eles vivem, as instituições, como funciona um processo eleitoral, eles vão ser formados lá na frente pelas mensagens do WhatsApp, pelas correntes do WhatsApp, por vídeo sensacionalista falando que X coisa está acontecendo, que tal empresa vai sair do país se começarem a tributar. Então, se você não forma esse jovem no ambiente escolar, para ele entender o mundo, o meio que ele existe, que é dele, que ele precisa tomar, se apropriar e pegar as rédeas, sabe, do país e mudar, lá na frente fica muito mais difícil você tirar a teoria da conspiração da cabeça desse cara e ele vai acabar rezando para algum pneu no meio da rodovia. Está fazendo alguma coisa para poder ajudar essa juventude que quer participar da política? Qual é a atuação que vocês estão fazendo? O Graúna, ele começou na semana passada. E por que Graúna, o nome? Graúna? Qual das duas responde primeiro? Pode ser primeiro, por que o nome é Graúna? O nome do Graúna é por conta de um ilustrador, né, o Henry, que nós tivemos aqui no período da ditadura militar, e ele fez a Graúna, que é um pássaro preto, que foi uma das primeiras figuras, primeiros mascotes do PT, né? Então, nós tivemos a decisão de resgatar esse símbolo, até num conceito de resgatar o que foi o PT lá atrás, um partido de massas, um partido plural, para as pessoas terem contato com o que é o Partido dos Trabalhadores, se apropriarem, né? Usar ele como ferramenta de mudança e não como só uma sigla institucional que disputa eleições de 2 em 2 anos. Então, a gente resgatou esse símbolo, colocou como uma perspectiva de mudança, porque a gente queria mudança tanto dentro da questão da política num todo, como na política feita pelos movimentos de juventude, que hoje é absurdamente excludente, né? E nos apropriamos desse símbolo e começamos a trabalhar. Sobre a questão da regularização do título, o Graúna está com um projeto de regularização do título nas escolas da Zona Norte de São Paulo. A gente começou na semana passada, então fomos nas escolas, conversamos com a coordenação da escola e com os grêmios estudantis para fazer cartazes sobre a tiragem de título, explicar o processo. Pegamos o contato dos alunos que queriam ir tirar o título, não sabiam como, auxiliar na documentação, e a gente está com esse processo. Vamos fechar as escolas da Zona Norte e depois partir para as outras escolas de São Paulo, para que a gente tenha aí o máximo de jovens possíveis que podem votar, mesmo não obrigatoriamente esse ano, para tirar o título e votar, para eles já começarem aí a se envolver na política institucional por si só. Então, um passo importante esse ano, a conscientização da retirada do título. Exatamente, a retirada. Para aqueles que não são obrigatórios dos 16 até os 18. E para quem tem mais de 18 e está com título irregular, a gente está indo atrás para regularizar com eles. Vamos começar a fazer nas estações também, parando a população que está indo trabalhar, voltando do trabalho, ver quem está com título irregular, auxiliar para regularizar o título. E vamos, porque é essencial esse ano. Fundamental, né? Perfeito. Kamay, nessa sua luta de conscientização da juventude, que é um processo importante da luta dos trabalhadores, o que você poderia identificar como sendo um elemento difícil, um elemento que precisa de uma intervenção grande do Estado, um grande desafio? O que é? É a desigualdade social, é a falta de perspectiva, são escolas ainda que não atendem à demanda da juventude. O que você acha que falta? Então, são muitas coisas, né? Uhum. Mas uma que você acha assim, se a gente conseguisse ir mudando essa aqui, as outras, com o passar do tempo, terão que ser superadas, mas essa aqui é o calcanhar de Aquiles. Na minha juventude, Kamay, que é dos anos 80, eu em 84, 85 eu tinha 16 anos, o movimento nosso foi um movimento de refundação dos grêmios, né? Porque a gente era
por causa da ditadura militar, era Centro Cívico Escolar. Então, da nossa juventude, assim, para poder romper barreira, tem que voltar a organizar os grêmios estudantis no país todo. Aí voltou toda a organização estudantil. Para o movimento estudantil, para esse movimento, qual é o grande desafio dele hoje? O que está posto? Olhando para a juventude que hoje está saindo da escola, está ingressando na faculdade, está saindo da faculdade, que ainda está na escola, a grande reivindicação que mudaria o cenário é a questão do trabalho por si só. Hoje você não tem trabalhos que gerem qualquer perspectiva de uma melhora de vida no todo. Então não importa, na perspectiva do jovem hoje, não importa o quanto você trabalhe, o quanto você se qualifique profissionalmente, você não vai conseguir comprar uma casa, você não vai conseguir comprar um carro, porque o trabalho ele já não compensa, o trabalho ele já não te traz remuneração. Então, a minha avó, ela brinca bastante falando que ela, com salário mínimo, 3 filhos para sustentar, ela construiu o sobrado dela, que é 3 casas, né? E hoje você tem jovem ganhando 2, 3, 4 salários mínimos e ele não consegue financiar um terreno, ele não consegue comprar um carro porque você teve nos últimos 6 anos anterior ao governo Lula, né, de 2016 a 2022, você teve uma precarização do que é o trabalho. A gente teve a reforma trabalhista destruindo a CLT, destruindo aquilo que garantia dos trabalhadores terem a sua remuneração adequada, ter o mínimo de dignidade no trabalho. Você também não tem mais perspectiva de se aposentar por conta da reforma da Previdência. Você teve uma intensificação do neoliberalismo no Brasil, que destruiu as relações de trabalho, destruiu a remuneração do trabalho formal, para a gente dar início a uma precarização de todas as relações. Então, acho que a principal demanda dos jovens hoje, Hélio, é o trabalho, é ter a perspectiva de que você vai conseguir trabalhar e por meio do seu trabalho você vai sustentar a sua família, você vai construir coisas, você vai aproveitar a vida. Esse é o principal. Camay, a gente está chegando aqui no final do programa e eu queria que você desse um recado rapidamente aí para essa juventude que você tem se mobilizado, você tem procurado ajudar, faz parte da sua história. Manda um recado para essa galera aí, Camay. Bom, gente, para todos os jovens, né, da cidade de São Paulo, do Brasil, de onde estiverem acompanhando, entendam que a política, ela existe e ela não é um espaço vago. Então, se existe política, existe um espaço e nós devemos nos apropriar, tomar esse espaço, conduzir ele da forma que é correto para que mudemos a nossa perspectiva de vida, a perspectiva de todos ao seu redor, de uma forma positiva. Então, não se deixe enganar de pensar que eu sou jovem, eu não sei falar de política, eu não entendo de política. Você entende sim de política, porque você sente ela na sua pele todos os dias. Você não precisa ter a política vistosa, cheia de terno e de cátedra. Você entende como funciona a sua vida. Se você sente na pele a exploração do que é viver num país tão desigual quanto o Brasil, você entende de política. Vem se organizar, vem fazer política, vem para o Partido dos Trabalhadores, vem para o Graúna, porque esse espaço é nosso, é uma ferramenta para a gente construir diariamente a mudança que esse país, que essa cidade, esse estado e que esse mundo precisa. Então, vem com a gente. Obrigado, até o próximo Bora Geral. Nós tivemos aqui um debate importante com Vinícius Camay, professor de História e militante do Graúna do PT. Forte abraço e até o próximo programa.